Olá, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, tudo bem? Estamos aqui com um novo programa da Conversa da Margem Esquerda ou na Margem Esquerda e hoje nós vamos falar de um livro que é da década de 80 para a década de 90, é Como Renascem as Democracias. Então é basicamente o nosso tema hoje. Por quê? Porque nós vamos falar lá dos anos 80 e dos anos 90 na América Latina, no Brasil inclusive, né? Porque a ideia é de que tivemos a implantação de ditaduras militares em toda a América Latina nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, né? E a partir então da metade, né, dos anos 80 e também para o início dos anos 90, nós vamos ter a redemocratização dos países latino-americanos. Então, né, a ideia desse livro é exatamente mostrar como que na América Latina, especificamente, né, mais na América do Sul, as democracias renasceram, né? Então, por que elas teriam voltado, já que nós tivemos um período aí, né, variando de país para país, tivemos 10, 15, né, 20 anos de ditaduras militares, né? Então, por que as democracias latino-americanas, sul-americanas renasceram especificamente, né? Então, nós temos aí o contexto dos anos 80, né? O contexto dos anos 80 é um contexto, principalmente, né, na segunda metade da década de 70, é um conceito de... é um momento histórico, né, de muita crise mundial, né? Principalmente por causa, em 1973, do primeiro choque do petróleo, né? Então, o primeiro choque do petróleo fez com que os países da OPEP, né, os países, né, os grandes países produtores, exportadores de petróleo, fizessem um aumento significativo do preço do petróleo, né? E isso causou seríssimos problemas para os Estados Unidos, né, para também as democracias europeias, né, ocidentais, né, que dependiam muito do petróleo importado, também o Japão e o próprio Brasil e outros países latino-americanos, que naquele momento importavam muito o petróleo, porque o petróleo era barato, né, vamos dizer assim. Ele era barato por quê? Porque não, no caso do Brasil, por exemplo, para citar o nosso caso, ele não era vamos dizer, um produto que precisaria ou que deveria ser explorado no Brasil. Por quê? Porque ficava mais caro você explorar o petróleo do que você comprar o barril de petróleo dos países da OPEP, né? Então, simplesmente, o que acontecia? Todos os países, né, do mundo que precisavam, e naquela época, né, o petróleo era extremamente a base, né, de toda a energia, né? Hoje menos do que naquela época, né, que nós estamos falando aí de 1973. Então, o que acaba acontecendo? O petróleo encarece demais. Por quê? Porque ele, né, triplica, quase quadruplica o preço de um dia para a noite, né? Porque os países exportadores de petróleo, eles resolveram aumentar isso em represália, principalmente os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, porque eles ajudaram Israel na guerra do Yom Kippur, que, resumindo a história, os países árabes tentaram invadir Israel, não conseguiram destruir Israel, né? Exatamente por quê? Porque os Estados Unidos e os países europeus ajudaram muito, né, militarmente Israel naquele momento, né, com armas e tal, né, que já tinham vindo, né, que já tinham sendo vendidas, né, para Israel há muito tempo, né, e ajudaram esses países, né, esses países ajudaram Israel a não ser totalmente invadido e destruído pela aquela organização árabe, né, que invadiu o país no feriado do Yom Kippur, que é o feriado do Dia do Perdão para o judaísmo. Então, em represália a essa ajuda e o fato de não ter dado certo a invasão e a destruição de Israel,
né? Os países árabes, né, que dominavam a OPEP, eles simplesmente jogaram o preço do petróleo para 3, quase 4 vezes mais caro do dia para a noite. Então isso acabou gerando um seríssimo problema no mundo inteiro, né? O Brasil, por exemplo, dependia muito do petróleo e tal, e o Brasil estava num processo de crescimento econômico muito efetivo, né? Desde 1968, 69, por aí, né? O governo Médici, aquilo que depois ficaria conhecido como milagre econômico, né? Ou milagre brasileiro, né? Mas a base desse milagre, assim como em outros países sul-americanos, a base desse milagre eram empréstimos externos muito grandes, né? Que havia na década de 60 muito capital sobrando, os países europeus, Estados Unidos, Japão e tal, emprestaram esse capital para os países latino-americanos, que era uma forma, inclusive, de legitimar as ditaduras existentes com o crescimento econômico, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele tinha, né, um crescimento econômico muito grande no governo Médici, e isso levava, né, o governo, juntamente com a censura à imprensa, juntamente com as notícias, né, que eram ruins, né, não sendo divulgadas, levava a uma popularidade muito grande do governo, né? E a classe média, então, ascendeu, né, economicamente, e também as classes mais pobres conseguiram comprar os seus eletrodomésticos e tal, né? Então aquele final dos anos 60 e início dos anos 70 foi bastante promissor, né? O Brasil chegou a crescer, o PIB do Brasil chegou a crescer 11%, né? Então foi um crescimento extremamente gigantesco, né? E isso legitimava de uma forma, né, o governo ditatorial. Agora, com o choque do petróleo, o que aconteceu? As dívidas externas dos países latino-americanos subiram demasiadamente porque a maioria dos empréstimos que foram concedidos eram a juros flutuantes, ou seja, na hora que eu for cobrar a dívida, na hora que você tiver que pagar a dívida é que eu vou calcular os juros, né? Juros flutuantes, né? Eles podiam subir como podiam descer, né? E no caso subiram, por quê? Porque aí os países como os Estados Unidos, né, e os países europeus, né, ocidentais, tal, eles precisavam muito petróleo importado, né? Então o que acabava acontecendo? Eles tiveram que gastar muito mais dinheiro para comprar petróleo. Então, como eles tinham dívidas a receber, eles elevaram os juros para receber mais dólares para poder comprar o petróleo. E isso explodiu a dívida externa dos países latino-americanos, né? E aí nós vamos ter um contexto extremamente complexo, né? Porque nós vamos ter a dívida externa aumentando, a inflação se tornando hiperinflação, né? E também o desemprego aumentando. Então nós temos aí o pior dos mundos, né? Então começou a acontecer, não só no governo ditatorial brasileiro, mas também nos outros países latino-americanos, começou a haver uma crise econômica muito séria e uma crise social bastante séria. Por quê? Porque nós tivemos o aumento da pobreza, né, o aumento da miséria, né, fome e tal, né? Nós não estamos falando de hoje, nós estamos falando lá dos final dos anos 70, né? Inclusive no Brasil nós temos as greves operárias, né, muito famosas, né, que fizeram com que, né, o grande dirigente sindical lá, né, dos metalúrgicos do ABC, né, que se tornasse um cara bastante conhecido no Brasil, né, o Luiz Inácio da Silva na época, né, depois Luiz Inácio Lula da Silva. E essas greves têm a ver exatamente com a queda do poder aquisitivo, com a inflação alta, né, dos trabalhadores e também com o aumento da miséria e da pobreza, né? Porque as ditaduras militares se caracterizaram também na América Latina como um todo, né, por uma grande concentração de renda, né? Então pouquíssimas pessoas ficaram muito ricas, né, e a maioria ficou pobre ou miserável. Então é exatamente esse contexto que nós vamos ter a volta das democracias. Por quê? Porque quando chegou o final, né, o final dos anos 70, né, inclusive no início dos anos 80 nós vamos ter um segundo choque do petróleo, né, também, que vai fazer com que o preço aumente também de maneira excessiva, né, no início da década de 80. Então isso gerou nos países latino-americanos uma séria crise, né, social, econômica, política e tudo mais. Então os países sul-americanos, eles começam então a ter também muitas manifestações contra o governo, greves dos trabalhadores e tal. Então aí, o que vai acabar acontecendo? As ditaduras militares vão abandonando os governos, né? Então, por quê? Porque a democracia
poderia ser, né, a resposta para a crise econômica e a crise social. Então, o que acaba acontecendo nos países, né, como a Argentina, a ditadura vai acabar em 83, na Bolívia, né, um ano antes, no Brasil vai acabar em 85, no Uruguai em 84, no Chile, né, uma das piores ditaduras, acabam em 88, né, com o plebiscito, tirando, né, o general Augusto Pinochet do poder, né, e tal, também acabando com em 1989, né, acabando com a ditadura extremamente longeva do general Stroessner no Paraguai, né, desde 1954, quer dizer, ele ficou de ditador desde 1954 até 1989, né, então você imagina. Então, toda essa crise econômica, financeira, social, né, ela acabou gerando, de alguma forma, ou mais rápida ou menos rápida, acabou gerando, né, uma possibilidade das democracias voltarem. Né? Nós tivemos também uma mudança de governo nos Estados Unidos, né, em 1977, onde o presidente Jimmy Carter não era, né, um cara que apoiava totalmente os regimes, né, ditatoriais latino-americanos, tinha uma relação um pouco mais complexa, né, com os ditadores latino-americanos, né, querendo que houvesse o respeito aos direitos humanos, o fim da tortura e tudo mais, né? Então vamos ter seríssimos problemas, né, do Carter com o presidente Geisel, por exemplo, aqui no Brasil e tudo mais, né? E as ditaduras latino-americanas, então, elas vão caindo uma a uma, né, exatamente, né, por causa da crise, né? E no caso, por exemplo, nós vamos ter uma ditadura argentina que cai de uma hora para outra, né? Por quê? Porque lá na Argentina eles se envolveram numa guerra, né? Exatamente para não, porque havia muitas manifestações e tal, né? Então, para não perder o poder, o general Leopoldo Galtieri, lá que era o ditador de plantão, inventou uma guerra contra o Reino Unido, né? Invadindo o arquipélago, né, das Ilhas Malvinas e reivindicando, né, algo que era sempre, a reivindicação já existia há muito tempo, mas invadindo efetivamente, né, um arquipélago que era pertencente ao Reino Unido desde o século XIX, né, e aí gerando um patriotismo muito grande na Argentina. Porém, né, o que acaba acontecendo? Houve uma derrota, né, dos argentinos, e isso gerou, né, um desprestígio muito grande para o governo militar, né, devido à morte dos jovens, né, dos soldados e tal, e isso precipitou, né, o fim rápido da ditadura argentina em 1983. Né. Agora, aqui no Brasil, né, o presidente Geisel, né, que era o ditador que assumiu a partir de 1974, ele tinha junto com ele, né, um seu ministro lá, um também general, Golbery Couto Silva. Ele tinha lá um plano, né, exatamente para fazer uma abertura lenta, gradual e segura, né, e exatamente para fazer com que os militares tivessem salvaguardas aqui no Brasil, né, e tal, e não pudessem efetivamente acabarem sendo punidos, né, pelos crimes que cometeram durante o regime militar. Então o general Geisel, né, e também o general Figueiredo, que é o ditador posterior, né, que assumiu em 1979, eles fizeram um plano exatamente para conter toda a abertura, né, no sentido de mantê-la sob total vigilância do governo militar. Então, com isso, eles conseguiram fazer o quê? Uma anistia recíproca, né, onde os agentes de Estado cometeram crimes eram perdoados, assim como também os guerrilheiros, né, que adotaram então a linha de luta armada contra o regime militar também foram perdoados, né? E isso então gerou para o sistema de justiça brasileiro, né, seu grande entendimento, de que não poderia haver punição para os torturadores, por exemplo, para aqueles que prenderam pessoas sem mandado judicial, para aqueles que desapareceram com corpos e tudo mais, né? Então, os militares conseguiram, né, uma transição para a democracia de uma maneira lenta, segura e gradual, né, como eles queriam, diferentemente da Argentina, né? Isso gerou na década posterior, né, e também subsequentes,
uma diferença muito grande entre o que aconteceu com os militares, né, que assumiram o governo na Argentina, né, em 1976, foi a última, né, quando eles derrubaram a presidenta Isabelita Perón, né, com o que aconteceu com os militares brasileiros que derrubaram o governo João Goulart, né, o presidente João Goulart, em 1964. Então, na Argentina, todos os ditadores, né, todos os subalternos também, né, coronéis, majores, capitães, foram, de alguma forma, processados, né, e foram condenados pelos crimes, né, que cometeram na época da última ditadura militar argentina, de 1976 a 1983. Para vocês terem uma ideia, né, um país, né, que tinha na época menos de 40 milhões de habitantes, tem mais de 30 mil pessoas, né, que foram mortas, né, durante o regime militar, né? Então foi realmente algo assustadoramente violenta, né, essa ditadura, essa última ditadura argentina aí, né, que combatia muito, né, o peronismo, né, porque o Perón tinha voltado ao poder, mas já estava já idoso e morreu, né, como presidente. E aí a sua esposa, na época, né, que era a vice, assumiu e foi derrubado pelo regime militar. Então os militares perderam, né, quando perderam a Guerra das Malvinas, perderam completamente o controle da redemocratização do país, né? E a Argentina também estava, assim como o Brasil, né? 1.000, 2.000, 3.000% de inflação, né, ao ano. É isso mesmo, né? Você imagina hoje, né? Hoje a inflação está 10, 12% ao ano e nós já estamos achando que está alta, né? Você imagina lá nos anos 80, quando a inflação chegava a 2.000, 3.000%, quer dizer, era algo que era uma inflação diária, né? Nós tínhamos uma inflação diária, não tínhamos uma inflação semanal ou mensal, né? Não, era uma inflação diária, quer dizer, as pessoas recebiam salário, no dia que recebiam salários, elas corriam para fazer as compras, né? Por quê? Porque no dia seguinte os preços já tinham subido, né? Então era uma crise extremamente séria, né? Que a gente hoje, principalmente os jovens, né, não podem nem imaginar como é que era, né? Então, o que aconteceu na Argentina, houve uma perda total por parte dos militares do processo de abertura, né? Por quê? Porque a inflação era extremamente alta, né? A população se rebelou contra o governo, derrubou o governo militar com a derrota nas Guerras das Malvinas, elegeu um presidente civil, né, o Raul Alfonsín, que foi um presidente, né, que conseguiu, né, fazer com que os militares fossem levados a julgamento e tal, né, assim como os outros, né? E isso não é apenas a questão do presidente, né, Raul Alfonsín, mas também da própria justiça, né, argentina, que com a sua liberdade, né, com a democracia, eles acabaram fazendo com que houvesse, né, a possibilidade de punição, né? Aqui no Brasil, no dia 28 de agosto de 1979, foi votada pelo Congresso Nacional uma lei de anistia recíproca, né, e aonde então juridicamente, né, os militares não podiam ser punidos, né, assim como também os guerrilheiros, né, não podiam ser punidos pelos crimes que cometeram, né, durante o período, né, de 1960, no caso vinha desde 61, né, até 1979, né. Então, o que acontece? Houve, né, um total controle, no caso do Brasil, do processo, né, e não houve, então, portanto, até hoje não há punição. O que pode haver é, de repente, você ter um militar que foi efetivamente responsabilizado, né, tal, pela justiça, porém, pelo princípio da anistia, ele não pode ser punido, ele não pode ser preso, né, tal. Então você vê, né, aquele Malhães, né, que apareceu aí como, né, um cara que confessou as torturas, né, mesmo, né, o coronel Carlos Alberto Ustra, né, que tem um pessoal aí, né, dos bolsonaristas que até os louvam, né, que eram então grandes torturadores, né, e que acabaram não sendo punidos, né? Por quê? Porque apesar de serem reconhecidamente torturadores, pela lei de anistia não podiam ser punidos, né? Assim como o pessoal da luta armada não podia ser punido pelos supostos crimes que teriam cometido durante esse período. Então, quer dizer, como é que então as democracias renasceram então na América Latina, né? Elas renasceram como resposta à possibilidade
de você ter uma reconstrução do país. Por quê? Porque todos os países, né, isso foi uma crise mundial, mas nós estamos aqui focando na América do Sul, né, Brasil, Argentina, Uruguai, né, que passaram por esses processos. Então nós tínhamos um processo de hiperinflação, de concentração de renda, seríssima crise social, seríssima crise política. Então a democracia era uma forma de você, então, tentar resolver esses problemas, certo? Tentar, então, baixar a inflação, tentar fazer com que houvesse uma volta ao emprego, né, ou pelo menos uma taxa de desemprego não tão alta como havia, né? Pra você ter uma ideia, né? O Brasil chegou a ter taxas de 15%, né, né? Na região metropolitana de São Paulo, a taxa de desemprego chegou, por exemplo, em 1984, por aí, né? No finalzinho da ditadura, chegou a 22%, 23% da população economicamente ativa, né? Então é extremamente alto. Lembra que se hoje nós temos 10% de desemprego e é alto, você imagina algo em torno de 15, né, na média geral do país, algo em torno de mais de 20 na região metropolitana, naquele momento, né, uma região extremamente industrializada, né, com o setor de serviço, tal, que aqui teoricamente geraria mais empregos, é o que você tinha mais desemprego, né? Então, efetivamente, era uma crise social muito séria. Então, a democracia veio como resposta, né, ao quê? À hiperinflação. Então, a democracia poderia, né, fazendo com que houvesse novas medidas econômicas, tentar reduzir a inflação, né? Porque os países latino-americanos, como um todo, passaram por esse processo de inflação que era de milhares de %, né, ao ano. Então a Bolívia, por exemplo, chegava a ter 5.000, 6.000% de inflação ao ano. O Brasil chegou a 2, 3.000% ao ano, 4.000, né, em momentos piores e tal. A Argentina, a mesma coisa, né, chegou a 4, 5, 6.000% também a inflação. Então era uma forma, a democracia, né, seria uma forma então de você tentar baixar essa hiperinflação do país. Seria uma forma também de você adotar novas medidas econômicas para quê? Para diminuir drasticamente o desemprego, né? Você reorganizar a sociedade para quê? Para que houvesse mais harmonia, menos repressão, né, como houve no período, né, das ditaduras militares. E também, né, você teria a possibilidade de uma redistribuição, quem sabe, de renda, né, para que na América Latina, né, porque todos os estrangeiros que vêm para o Brasil, vão para a Argentina, vão para a Bolívia, para o Uruguai, né, o Uruguai hoje nem tanto, mas na época, né, nos anos 80, era um país de muitos miseráveis, né, muitas pessoas pobres, pessoas nas ruas e tal, né, que a gente não está nem falando de hoje, né? Porque hoje também nos Estados Unidos você tem muitos os sem teto lá também, mas é outro contexto que depois a gente pode até falar melhor, né? Mas era uma maneira, então a democracia, ela se impôs, né, como uma forma de pacto social mesmo, né? Exatamente para tentar resolver um problema de ebulição social, né? Por quê? Porque as pessoas estavam pobres, miseráveis, sem emprego, sem comida e tal. Então o sistema democrático, teoricamente, seria a forma de você resolver os problemas, né? Então, paulatinamente, os países vão adotando, né, o sistema democrático, né, os países latino-americanos vão adotando sistemas democráticos, né, liberais, tal, nada muito aprofundado, mas com pluripartidarismo, eleições e tal, né? E aí você vai ter a volta, né? Então nos anos 90, né, porque aí acabou a ditadura do Paraguai em 89, acabou a ditadura do Pinochet no Chile, né, do Stroessner no Paraguai e do Chile, no Pinochet no Chile, em 88, quando ele faz um plebiscito e perde por pouco, mas perde, né, dizendo não à continuidade dele no poder, né, e tal, etc. Se bem que ele arrumou um jeitinho lá de não ser punido, né, se tornando senador vitalício e tudo mais. E aí o Chile também se redemocratiza, né? O Paraguai se redemocratiza, o Brasil, né? A Argentina, o Uruguai. E aí a ideia da democracia era exatamente para tentar resolver. Então, nos anos de 1990, né, nós temos os países sul-americanos, latino-americanos com democracias, né? E a possibilidade, então, de melhoria das condições de vida dos trabalhadores, né? Então essa é mais ou menos a ideia, né? Que
nós temos da volta da democracia. Porque tem um livro novo, que é Como as Democracias Morrem, né, que nós vamos falar também, que é um segundo momento. Por quê? Porque aí nós chegamos aos 90, onde as democracias renasceram depois de período de ditaduras militares. Né? Então as ditaduras militares acabaram levando o país à concentração de renda, a problemas de fome, miséria, dívida externa altíssima, né? Era um problema seríssimo nos países latino-americanos, a dívida externa, né? Que teria nos anos 90 que ser resolvida. Né? E tal. Então as democracias teoricamente iriam tentar resolver esses problemas estruturais, né, da América Latina, né, que é dívida externa alta, né, problema de concentração de renda, muita pobreza, miséria, fome, né, desemprego, inflação alta, ou seja, o pior dos mundos. Né? Então a democracia renasceu, né, na América Latina como uma forma de tentar resolver os gravíssimos problemas que foram herdados, né, das ditaduras militares, né, e aí, né, ao longo do tempo, vários países vão adotando, né, medidas diferentes e tal, e nós vamos ter governos de direita, governos de esquerda e tal, onde vão ser tentadas algumas reformas, né, para que se resolvam os problemas, e agora, infelizmente, né, mais aí, né, para o início da década dos anos 2010, né, aí nós temos uma inversão, né, e aí, né, parece que as ditaduras estão novamente com grande apoio, né, a ideia de um governo mais forte, autoritário e tal. E é exatamente isso que nós vamos falar no próximo programa, né, quer dizer, o que aconteceu de 1990 até mais ou menos 2010, 2015, para que as democracias latino-americanas entrassem em risco, né, de virarem governos autoritários, ditaduras novamente, né, nessa nossa história recente. Né? E aí é que vai entrar o outro livro, é Como as Democracias Morrem. Né? Então vamos ver, no geral, né, tudo que aconteceu de 1990 para cá, para que a gente entenda, né, por que a democracia, né, essa democracia liberal, né, na América Latina não deu conta de resolver os problemas. Né? Por que não se deu conta de resolver? Por que a democracia não deu conta? Né? Por quê? Porque ela era uma democracia extremamente restrita. Né? Então, uma das formas seria, né, de resolver efetivamente o problema seria se tivéssemos uma democracia mais aprofundada. Mas isso nós vamos falar no próximo programa. Valeu, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Grande abraço.